E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com essa série de livros da Bíblia. Nós estamos fazendo aqui, é como se fosse um estudo bíblico, né? É um negócio muito interessante, que vai facilitar muito as pessoas entenderem a Bíblia Sagrada. Nós já temos um vídeo gravado aí, se você quiser, aproveitando já, pode se inscrever aqui no canal Quem Tem Sede Venha. E hoje, na sequência, nós estamos falando sobre Levítico, o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro escrito por Moisés, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o que os hebreus chamam de Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que contém o livro de Gênesis, que é o princípio, contém também o livro de Êxodo, que é quando o povo sai de Israel, sai da escravidão do Egito para Israel, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. E o livro de Levítico no contexto histórico, ocorre entre Êxodo e entre o livro de Números. Êxodo, se você pegar no vídeo aí, você vai ver que é uma história fantástica, conta a história desde quando eles saíram do Egito até quando eles chegam no Monte Sinai. Então tem lá a travessia do Mar Vermelho, enfim, tem uma peregrinação pelo deserto durante 2 anos que ele saiu. Todos nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas os 2 primeiros anos, né, que foi o período que eles saíram do Egito e foram para o Monte Sinai, e aí no Monte Sinai Deus dá os mandamentos, Deus pede também para Moisés fazer o tabernáculo, e ali ele pede tudo que Moisés tem que fazer com relação ao altar de holocausto, a cada item que vai no tabernáculo. Isso está lá no livro de Êxodo. E o livro de Êxodo termina quando Moisés levanta o tabernáculo, e aí diz que a glória de Deus vem e enche o tabernáculo. Ou seja, está entregue aquilo que Deus tinha pedido para Moisés. Moisés entregou o tabernáculo, que é aquela tenda onde ia ser a congregação do povo e aonde Deus ia se fazer presente. E aí começa o livro de Levítico. Então é a partir do momento em que Moisés levanta o tabernáculo e um período de mais ou menos 2 meses até a hora que eles saem do Monte Sinai, né, para a peregrinação no deserto. Levítico tem, na verdade, é um livro de leis. É um livro onde mostra tudo que o povo tinha que fazer com relação ao tabernáculo. O tabernáculo está levantado, agora Deus começa a colocar para o povo algumas regras que eles teriam que cumprir. Então Levítico, para nós cristãos, é interessante no contexto histórico, tá? Mas ele não tem substância que aumente a nossa fé, né? A nossa fé é calcada em Jesus Cristo, a nossa fé ela está alicerçada em Jesus Cristo, né? Mas tem um contexto histórico interessante, porque aqui tem toda a regra, é um código penal dos judeus, vamos dizer assim, como se fosse um código penal dos judeus. Então Levítico pega do momento em que Moisés entrega o tabernáculo, aí tem como que eles teriam que fazer os holocaustos, tem sobre casamento ilícito, sobre a pessoa que está doente, uma doença contagiosa, se não é contagiosa, como é que eles têm que fazer, o sacrifício que eles têm que fazer por cada tipo de pecado, o que é pecado, o que não é, tudo isso tem aqui no livro de Levítico, né? E tem também as festas que os judeus teriam que comemorar e que eles comemoram até hoje, né? Que é a festa da Páscoa, né? Que comemora a saída deles lá do Egito, tem também a festa das primícias, né? E a festa dos tabernáculos. Tudo isso está aqui no livro de Levítico. Então, é um livro que fala, é um livro até um pouco chato de ler, porque ele fala realmente de muitas regras, de muitas leis, que é o que eu falei no começo, é como se fosse o código penal do povo de Israel, né? Como que aqui tem a questão da expiação. Lembra que lá no vídeo de ditados populares eu falei sobre bode expiatório. Aqui no livro de Levítico é onde tem a explicação do bode expiatório, porque aqui é que foi criada essa questão da lei da expiação. Tem lei sobre casamento, o que é casamento lícito, o que é casamento ilícito, mas eu repito, isso aqui dentro de um contexto para a época, para os judeus, né? Isso aqui não serve de base para os nossos dias, né? Não serve de base porque aí quando vem o Novo Testamento, aí tem então não que foi igual Jesus falou, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei, né? Mas aqui fala como que as pessoas tinham que lidar
com cada situação. O que acontece? Às vezes, quando não tem regra, né, o que acontecia era isso. As pessoas fazem o que quer, porque não tem regra. Então, aí quando Deus percebeu que o povo não tinha mais condição eles não tinham discernimento para conduzir as próprias vidas de acordo com uma correção, ele então começou a pôr as regras. Né? As leis vêm, aliás, por causa disso. Né? Quando vem, por que é proibido jogar lixo em tal lugar? Por que tem lixo? Quando as pessoas começam a abusar, vêm as leis justamente para corrigir aquele abuso. E aqui o povo estava abusando demais de coisas assim que não deveriam fazer, então Deus falou, olha, eu preciso pôr um regramento. E o livro de Levítico vem com esse regramento, inclusive como que os sacerdotes deveriam agir, né? E uma das festas também que é principal, além da Páscoa e da festa das primícias, a do tabernáculo, que é conhecido como Pentecoste. Por isso que hoje tem também igrejas pentecostais, né? Pentecoste vem de uma comemoração. Deus fala o seguinte, quando cumprir a promessa, quando vocês entrarem na terra prometida e que vocês plantarem, quando vocês começarem a colher, vocês vão fazer a festa das primícias, ou seja, vocês vão oferecer as primícias do fruto, e depois disso, 50 dias depois dessa festa das primícias, vocês vão fazer uma comemoração por esse fruto, que aí é a festa de Pentecoste. Penta vem de 50 dias depois dessa comemoração. Festa de Pentecoste. Por que isso é importante para nós? Porque o Espírito Santo de Deus, a promessa que tinha sido feita, que Jesus falou lá, que olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que se cumpra a promessa do meu Pai. Essa promessa foi cumprida no dia da festa de Pentecoste, onde estavam todos os judeus reunidos em Jerusalém, né? Judeus do mundo inteiro foram para Jerusalém para comemorar a festa de Pentecoste, e aí então aconteceu, Jesus havia ressuscitado, né? E aí os 50 dias após a Páscoa, ele tinha comemorado a Páscoa com os discípulos. Se você pegar lá no livro de Lucas, tem explicado isso. Jesus vai para a última Páscoa dele com os discípulos, né? Que ficou conhecido como a grande ceia ou a santa ceia. Então ele faz a ceia comemorando a Páscoa. Aí depois disso, é na semana que ele é crucificado, ele ressuscita, depois fica 40 dias, depois que ele morre e ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos. Aí então ele sobe ao céu e ele fala, pessoal, eu vou, mas eu vou mandar para vocês um novo Consolador, aquele que vai convencer o homem do pecado. E aí no dia da festa de Pentecoste, que está todo mundo reunido, vem o Espírito Santo. E os discípulos estão reunidos numa casa em Jerusalém, e aí acontece a descida do Espírito Santo. É o novo Consolador. Aí mais uma promessa de Deus se cumprindo, e aí então é o que Jesus falou, é aquele que nos convence do pecado. Então, para mim, a parte mais importante do livro de Levítico é essa questão da festa de Pentecoste, que foi numa festa dessa que o Espírito Santo de Deus veio para nos convencer de todo o nosso pecado. E aí Levítico, depois se você ler aí, você vai ver, é uma leitura chata. Eu aconselho até o seguinte, para você que leu Gênesis e Êxodo, talvez pular um pouquinho e deixar Levítico, Números e Deuteronômio, e ler talvez Samuel, ou ler o livro de Josué, que é quando eles entram na Terra Prometida, né? Mas tem coisa interessante que aí é mais para estudo, aqui no livro de Levítico. Mas fica essa dica, e na semana que vem nós vamos ter um outro vídeo, que aí é sobre o livro de Números. Nós vamos fazer toda a Bíblia, livro a livro, um resumo do que fala cada livro da Bíblia. E depois, se você assistir essa série, você vai ver que quando você pegar a Bíblia para ler, você vai ter um entendimento maior do contexto de cada livro, para que serve, e até mesmo uma sequência. Porque uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, qual a sequência que eu devo ler a Bíblia? Eu devo abrir e ler um versículo por dia? E eu sempre falo isso, é importante você entender o contexto histórico, para depois você então entender o que Jesus realmente quis dizer com todos os ensinamentos que ele nos deu. Tá? Então, fica aqui a dica. Semana que vem a gente vai ver sobre o livro de Números e assim sucessivamente até o livro de Apocalipse. Deus te abençoe, espero que você tenha aí na tua casa paz, alegria e que Deus possa agir de uma maneira poderosa na tua vida. E até o próximo vídeo.